Olá pessoal, meu nome é Paulo Veiga e eu estou aqui novamente para falar para vocês com mais um vídeo e hoje dando continuidade para o vídeo da semana passada, não é? Que eu prometi para vocês que eu vou falar sobre aquelas influências dentro do que a gente chama de cinesiologia que permitem o movimento acontecer, né? E aí eu disse para vocês que a cinesiologia é o estudo do movimento humano, no caso, nosso, não é verdade? E que a partir do conhecimento do estudo do movimento humano a gente pode adaptar, né, algumas forças de maneira terapêutica para melhorar o movimento dos nossos pacientes, não é? E aí eu falei para vocês que estas forças elas podem ser analisadas, né, do ponto de vista da gravidade. Então, do ponto de vista das forças de atrito, não é? Bem como forças externas e forças internas, como, por exemplo, os músculos que eu exemplifiquei para vocês na semana passada, não é? Pois bem, nós vamos agora entender que todas essas forças que podem influenciar no movimento humano, elas podem ser estudadas de maneira intrínseca e de uma maneira extrínseca, né? O que significa isso? De uma maneira extrínseca seria aquela forma onde eu olho para o paciente e eu vejo o movimento. Então, por exemplo, se eu mexer meu braço aqui, se eu levantar meu braço, mexer meu cotovelo, levantar, fazer movimentos, vocês vão ver a amplitude do movimento, vocês vão ver a direção desse movimento e vocês vão ver a velocidade desse movimento, tá? Essas três palavrinhas que eu falei agora, então percebam: amplitude de movimento, velocidade e direção fazem parte, então, de um composto que é extremamente importante por nós, fisioterapeutas, para podermos entender e compreender o movimento humano. Presta atenção, se eu fizer esse movimento aqui, de fletir meu cotovelo, movimento 1, e se eu fizer esse movimento agora, movimento 2, tem diferença? Ficou claro para vocês que a diferença entre o movimento 1 e o movimento 2 foi a velocidade, não é verdade? Então, a velocidade ela deve ser sempre levada em consideração para se identificar a qualidade de um movimento. Tá claro? Observem esse segundo exemplo, né? Eu vou fazer agora uma abdução do meu braço. Tudo bem? Esse é o movimento 1. Observem agora o movimento 2. Qual foi a diferença entre o movimento 1 e o movimento 2? Bom, provavelmente ficou muito claro para vocês também que o movimento 1 foi até lá em cima e o movimento 2 foi só até a metade. Ou seja, amplitude de movimento. Então, além da velocidade, a amplitude de movimento também deve ser levada em consideração. Ficou claro? Então, se você for estudar um movimento, você tem que levar em consideração a velocidade e a amplitude de movimento. Terceiro exemplo. Observem agora este exemplo. Eu vou realizar um movimento no meu braço, no meu ombro. Tudo bem? Esse movimento é um movimento de abdução. E agora o segundo movimento. O segundo movimento vai ser esse aqui, ó. Teve diferença? Bom, fica fácil de compreender que o primeiro movimento fez o movimento então de abdução. O segundo exemplo do movimento do ombro que eu estou dando para vocês fez o movimento de flexão. O que tem de diferente aí? Ué, a direção do movimento. Então observem, eu tenho que avaliar sempre, quando for estudar, de uma maneira extrínseca. O que é a maneira extrínseca que eu falei? Quando eu olho para o movimento, por isso que a análise cinesiológica é importante, a observação do terapeuta para o paciente. Eu tenho que avaliar a velocidade, a amplitude de movimento. Além da velocidade, da amplitude de movimento, eu avalio a direção e o sentido desse movimento. Tá claro isso para vocês, pessoal? Gente, tudo isso que eu falei agora são formas de se estudar o movimento humano através dos segmentos ósseos.
Tudo isso que eu estou falando para vocês até agora, então, é o que a gente vai chamar de osteocinemática. Tá claro isso? Ou seja, são os movimentos dos segmentos ósseos. A osteocinemática, ela está relacionada, portanto, com a velocidade do movimento, a amplitude de movimento e a direção e o sentido desse movimento. Lembrem-se dessa palavra, osteocinemática. Então, lembre dessa palavra, cinemática. Lembra de cinema? Quando você vai para o cinema, você vai ver o quê? Filme, movimento, não é verdade? Então, toda vez que nós falarmos sobre ósteo, de osso, cinemática, nós estamos falando sobre os movimentos das extremidades ósseas. Ficou claro? Gravem esse movimento que eu vou falar para vocês depois no próximo vídeo sobre a relação da osteocinemática que eu acabei de falar. Bom, além disso, além da osteocinemática, nós temos também os movimentos intrínsecos, ou seja, aqueles movimentos que a gente não é capaz de olhar facilmente a olho nu, só apenas observando o seu paciente. Esses movimentos intrínsecos, eles via de regra, e quando eu falo via de regra, pessoal, é quando eu estou falando que na maioria das vezes acontece, tá bem? Portanto, os movimentos intrínsecos, eles ocorrem via de regra dentro das articulações. Os movimentos, quando são chamados de movimentos intrínsecos, eles sempre vão respeitar a lei do côncavo e do convexo. Tá claro isso para vocês? Então, a lei do côncavo e do convexo está inserida, portanto, nos movimentos intrínsecos da análise cinesiológica dos movimentos intrínsecos do indivíduo e que normalmente eu não consigo ver facilmente a olhos nus. Tá claro isso? Como é que acontecem esses movimentos? Esses movimentos, eles são baseados principalmente em movimentos muito pequenos, não mais como os movimentos osteocinemáticos, que são movimentos de grande amplitude, na verdade. Portanto, os movimentos artrocinemáticos são aqueles movimentos que acontecem dentro das articulações, são movimentos pequenos, de pequena amplitude e que você não consegue ver a olhos nus. Via de regra, eu tenho 3 pequenos movimentos que acontecem dentro das articulações. São eles: o deslizamento, o rolamento e os movimentos de tração ou distração. Ficou claro? Esses movimentos, portanto, de rolamento, de deslizamento e de tração ou compressão na articulação, eles devem ser estudados também do ponto de vista da cinesiologia, só que agora do ponto de vista intrínseco. E eles são considerados os movimentos artrocinemáticos. Pegaram? Então olha o que eu falei. Nós temos os movimentos osteocinemáticos, que é o estudo dos movimentos dos segmentos ósseos, que devem ser realizados através da análise da velocidade, da amplitude de movimento e também da direção e do sentido. E também nós temos o estudo cinesiológico do ponto de vista intrínseco, que é da artrocinemática, que são movimentos que a gente não consegue olhar a olhos nus, mas também que são movimentos que ocorrem dentro das articulações, pequenos movimentos que são realizados, por exemplo, como o deslizamento, o rolamento e a tração ou a compressão. Tudo bem, pessoal? Gravem, portanto, o que é artrocinemática e osteocinemática, que na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a lei do côncavo e do convexo, que é uma lei muito importante para todos nós que trabalhamos com terapia manual, para todos nós que trabalhamos com fisioterapia, para que a gente possa, baseado na cinesiologia dos movimentos, compreender então como que a gente vai utilizar a gravidade, o atrito, as forças internas e as forças externas de forma terapêutica para tratar os seus pacientes. Combinado, galera? Até o próximo vídeo na semana que vem. Forte abraço!